Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei-nos o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje estamos aqui, meus irmãos, no dia 7 de março, para ouvirmos o Evangelho de sexta-feira depois das cinzas, o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, do versículo 14 ao 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós, os fariseus, praticamos jejuns, mas os seus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto, enquanto o noivo está com eles? Dias virão que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse dia, meus irmãos, nossa caminhada da Quaresma, ele nos convida a voltarmos lá no início. Há uns dias atrás, vocês vão lembrar, na quarta-feira de cinzas, vimos as 3 armas da Quaresma e hoje olhamos para uma delas, a questão do jejum. Essa arma espiritual que na Quaresma nos faz trabalhar aquela realidade das nossas realidades, o nosso eu conosco mesmo, esse exercício que desde o Antigo Testamento os homens de Deus faziam, o desejo de conversão, de luta interior, de mudança de vida, de sacrifício agradável ao coração de Deus. É interessante você tomar hoje a leitura da missa, lá no profeta Isaías, no capítulo 58, versículo 6 ao 7, vai nos ajudar a clarearmos essa questão quando vai dizer o profeta assim: acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o, não desprezes a tua carne. Esse texto, irmãos, do Evangelho do profeta Isaías, vai nos recordar o alerta que o nosso Senhor enfrentou aqui no Evangelho. Infelizmente, chegou um tempo, lá na realidade do povo de Israel, onde os fariseus estavam vivendo uma religião, exercícios de orações, de realidades que levavam a Deus, infelizmente, só de uma forma exterior, de uma forma superficial. Assim também o jejum. Muitos se contentavam de lavar os copos, lavar os pratos, lavar o corpo, mas não lavavam o coração. Para que hoje, irmãos e irmãs, também possamos refletir que o jejum que o Senhor nos convida a fazer é aquele que nos leva à conversão, à mudança de vida. Movimento exterior que vai converter o meio interior. Movimento do meio interior que é transformado por Deus, a graça dele, na minha luta, no meu combate, com as minhas vontades, com as minhas inclinações, com as minhas imperfeições, né? Ali estão os discípulos de João e também os fariseus ali questionando, porque os discípulos de Jesus não estavam jejuando. Da forma como os de João e os fariseus faziam. Eles tinham Jesus, os seus discípulos não jejuam. E nosso Senhor já nos rebater essa questão da espiritualidade superficial que estão acontecendo naquele momento, ele vai dizer, né? Podem os amigos do noivo jejuar e fazerem luto enquanto o noivo está com eles? Não. Enquanto o noivo está com eles é festa, é alegria. Nosso Senhor dizendo dos anos que ele viveu ao nosso lado, o verbo encarnado entre nós. Mas ele depois retoma dizendo, né? Haverão dias que eles jejuarão porque o noivo será tirado do meio deles. Nosso Senhor já dizendo a realidade em que ele fazia a sua paixão, morte e ressurreição, não caminharia mais o verbo encarnado no meio de nós, né? Então chegará o dia que eles jejuarão. Chegarão para nós, irmãos, esses dias. Nosso Senhor, voltando para o Pai, nos convida agora a exercício espiritual do jejum. Você, meu irmão, com certeza já deve estar fazendo o seu jejum, a caminhada quaresmal. Se você não está ainda, há tempo de fazer. É esse exercício de luta interior, onde o jejum nos convida a olharmos para as 2 dimensões. Primeiro, a minha luta interior. Vamos dar um exemplo, né? Eu fiz aqui o meu jejum hoje, minha penitência, minha mortificação. Eu não vou comer uma bolacha. Se você, meu irmão, minha irmã, conseguir, com a tua vontade, lutar, com a graça de Deus, com certeza, unida à sua vontade, não é? Mas lutar para não comer aquela bolachinha, você com certeza terá a vontade fortificada para lutar contra o pecado. Mas o oposto também é verdade, não é? Se você não conseguir vencer aquela bolachinha, a sua vontade ainda está fraca para vencer o pecado. Hoje nós estamos mostrando a primeira dimensão do jejum, né? Onde eu faço uma luta com a minha vontade
para vencer o que é pecado, vencer o que é mal, vencer o que não agrada a Deus e abraçar o que é de Deus. Essa vontade firmada no caminho da santidade, essa vontade firmada, o que agrada ao Senhor. A primeira dimensão do jejum. A segunda dimensão, meus irmãos, lembra da solidariedade. Nós fazemos um jejum voluntário para estarmos em solidariedade com aqueles irmãos que, infelizmente, por uma sociedade ferida pelo pecado, movida em muitas situações por injustiças, irmãos que fazem o jejum imposto. Pessoas que todos os dias fazem jejum obrigados porque não têm um sustento, não têm uma ajuda por tantos fatores. Pessoas que hoje, irmãos, nesse momento, infelizmente, estarão ali na porta de um restaurante, na porta de uma lanchonete, mexendo, revelando lixeiras para encontrar um alimento para si e para os seus filhos. Que triste, Então eu me privo desse alimento para me unir a este irmão, pedindo a graça de Deus que essa situação, o poder de Jesus, seja transformada, seja convertida. Que hoje, meu irmão, minha irmã, possamos também parar para pensar. Você que já está fazendo aí jejum, sua penitência, como está o meu jejum? Como está a minha caminhada? Isso deve me converter, me transformar, fazer de mim cada dia uma pessoa melhor, a luta contra o pecado. Que hoje nós possamos refletir, trazer nosso coração mais uma vez corajoso diante de Deus e fazer o verdadeiro jejum, aquele que agrada a Deus, que me leva a mudar meu coração, curar meu coração, converter meu coração e levar o amor de Cristo ao coração dos meus irmãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Faça aqui, meus irmãos, mais uma vez o apelo da ajuda na caminhada de evangelização. Participe aí do nosso canal, curte, compartilha, divulgue, nos ajude, irmãos, no trabalho da evangelização. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.